Glória a Deus. Boa noite, igreja, graça e paz. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia. E abre a sua Bíblia lá em Marcos. Obrigado, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Marcos 2, vamos ler do 1 ao 12. Marcos 2, do 1 ao 12. Hoje a gente vai falar sobre a fé que não desiste. Amém? Quantas vezes, né? Nós desistimos em meio a situações, em meio a circunstâncias. E a gente vai ver hoje sobre a verdadeira fé que não desiste diante das dificuldades. Muitas vezes a gente não precisa nem ter tanta dificuldade, né? A gente só de ver uma situação contrária àquilo que a gente queria, a gente já desiste como uma criança mimada. Nem precisa de tanta dificuldade. E Deus, nessa noite, Ele vai nos chamar, está nos chamando a permanecer firme diante das dificuldades, diante das situações, confiando que Ele está agindo mesmo quando a gente não vê o resultado. É impressionante que a gente quer ver, né? A gente quer ver as coisas acontecendo, a gente quer ver os resultados. Nós, como ser humano, somos muito imediatistas, né? E a gente coloca isso para o Senhor. A gente coloca isso para Deus. Não estou vendo nada acontecer. E aí é onde a gente desiste da caminhada. Você não precisa ver nada acontecer. Talvez nem aconteça. Mas o Senhor, Ele está trabalhando muitas vezes dentro de você. Não é fora. É que a gente quer ver as coisas acontecerem fora, não é? A gente quer ver tudo mudar. Quando, na verdade, a única pessoa, a única coisa que precisa mudar somos nós. E aí a gente não enxerga, a gente não vê e a gente desiste. Quando as coisas não começam a sair do nosso controle. Quando as coisas começam a sair da forma que nós planejamos, a gente já desiste. A gente já para muitas vezes. Mas o Senhor, nessa noite, vai nos mostrar que Ele está agindo, mesmo quando a gente não vê o resultado. E por isso eu digo para você nessa noite, não desista. Porque o Senhor já colocou uma fé dentro de você, amém? E essa fé que está dentro de você, que o Senhor colocou, Ele vai fortalecer. Ele vai fortalecer o seu coração. E Ele vai renovar a sua coragem nessa noite, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Deus, Ele é poderoso, infinitamente mais. Vamos ler lá então. Marcos 2, do 1 ao 12, amém? Glória a Deus. Você pode levantar a tua Bíblia aí? Levanta a tua Bíblia. Glória a Deus. Isso aí, está no celular? Levanta o celular. Isso aí, importante é estar com a Bíblia aí. Em nome de Jesus, amém? É tão lindo isso e poderoso, né? A gente ter a Bíblia no celular, porque muitas vezes a gente não consegue. A minha Bíblia é grandona, não consegue carregar, né? Mas no celular a gente consegue carregar. Em qualquer tempo, em qualquer momento, a gente pode estar lendo também. Diz assim: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta, e Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas... Amém, Jesus. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração, os fariseus aí. Como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: Por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração?
O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra e para perdoar os pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para a sua casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Amém? Glória a Deus. Aleluia, gente. Glória a Deus. Deus é lindo demais. E eu estava preparando uma outra palavra, só que tem uns 20 dias que o Senhor está me mostrando a respeito dessa palavra aqui, em gravuras, em desenho, em não sei o quê. Aí eu fui ter uma mentoria do Shine ontem, e ela falou assim, eu vou falar para vocês sobre Marcos 2. Eu falei, Deus, precisa de mais, né? Não, né? Eu falei, então tá bom, entendi, né? E é claro, né, como a gente sempre fala aqui, né, essa palavra ela vem primeiro para a gente, né? Aí vem para a gente apanha, a gente diminui um pouco, melhora um pouco e traz mais amaciado. É mais ou menos assim. Então, o primeiro ponto que eu quero passar para vocês é não deixe que os obstáculos impeçam você de chegar até Jesus. Amém? Nós falamos aqui de alguns obstáculos, né? Não precisa de muitas vezes, né? Como eu estava falando aqui. Às vezes, só o fato de a gente perder o controle, de não estar do jeito que a gente gosta, a gente já para, né? A gente já se trava e a gente já não continua, né, a caminhar com o Senhor, a caminhar diante daquilo que o Senhor tem proposto, a caminhar diante do propósito que o Senhor já nos mostrou. Então, quando alguma coisa acontece, a gente já se trava. E esses 4 amigos, nessa palavra, eles encontraram um obstáculo. E qual foi o obstáculo? A multidão. Às vezes a gente vai aonde está a multidão, né? Mas às vezes a multidão não é um lugar que vai nos levar até Jesus. A multidão às vezes é um obstáculo para que a gente chegue até Jesus. Mas a gente, como ser humano, a gente vai assim, né? Onde está a multidão e vai indo, né? Tipo trio elétrico, mais ou menos assim. Então nós temos que ter cuidado. Porque às vezes a multidão, ela nos afasta. A multidão, ela não nos deixa nos achegar até Jesus. Mas aqui, eles decidiram que aquele impedimento não seria maior do que a fé deles. Existia um impedimento, só que depois eles tiveram mais um impedimento, né? Mas aí a gente vai um pouco mais para frente. Só que ali esses homens, esses 4 amigos, né, decidiram que aquilo não iria impedir a fé deles. Só que aqui eu vejo 2 pontos, gente, e não está aqui, sabe? Isso aqui Deus foi ministrando no meu coração enquanto estava sentada ali. 2 pontos aqui. Esses homens, esses 4 amigos, tinham fé? Tinham. Só que o paralítico também tinha que ter. Porque ele podia falar, não, eu não quero ir, né? Eu não preciso disso, né? Mas ele também precisava entender que ele precisava. Né? Então, assim, um dia eu aprendi com um pastor que foi nosso, ele falava sobre relacionamentos, eu lembrei a palavra agora, extraordinários. Será que nós temos relacionamentos extraordinários, que são como esses 4 amigos, que nos levam para Jesus? Ou nós temos relacionamentos que a gente acha que são extraordinários, mas que nos afastam de Jesus? Precisamos pensar quais são, né, as nossas amizades, quais são os lugares que nós estamos sentando. Será que os lugares que nós estamos sentando, as pessoas com as quais nós estamos caminhando, são aquelas que nos levam para Jesus? Ou são como a multidão? Que são 3 ou 4 aqui tipos, né, de pessoas aqui. Né? São aqueles que estavam ali por causa de Jesus mesmo, porque ouviram falar de Jesus e estavam ali por causa de Jesus. Aqueles que estavam ali por causa do barulho, né? Porque tem gente que enxerga onde tem bastante coisa, bastante gente, chega, seja restaurante, seja o que for, seja igreja. Ah, estou indo por quê? Por que você está indo lá? Ah, porque tem movimento. Né? Tem esse grupo de pessoas.
Tem o grupo de pessoas que está ali porque reconhece que ele pode fazer um milagre na sua vida. Então, tem vários grupos de pessoas, né? E é para a gente pensar em qual grupo que nós estamos, né? Dos amigos, daquele que precisa de uma cura, daquele que está somente no meio do barulho, da multidão. Que grupo que nós estamos? Claro que se nós pudéssemos escolher, né, nós não passaríamos por dificuldades. Mas entendendo aqui, né, dentro dessa dificuldade, né, que fala aqui na palavra, ou da dificuldade que nos afasta, né, de estarmos na presença do Senhor, de ser um obstáculo para estarmos diante do Senhor. Mas no mundo, gente, é entender que o mundo, ele jaz do maligno. Ok? A Bíblia fala sobre isso. Então, a Bíblia também diz que no mundo nós teríamos aflições. Mas o Senhor, ele fala assim, ó, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Amém? E o mesmo Senhor que fala assim, ó, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, ele fala assim, ó, vocês farão coisas maiores. Entende? Então, esse é o nosso Deus misericordioso, é o nosso Deus amoroso e é o nosso Deus de justiça. Mas aí, e o mundo é do maligno, pastor, aí agora, né? Nós estamos no mundo e o mundo jaz do maligno. Só que a gente não tem que temer, sabe por quê? Porque quando nós estamos em Deus, você coloca aqui para mim, Rian, por favor, Romanos 8, 28. Romanos 8, 28, por favor. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Então, o que a Bíblia está dizendo aqui em Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam, inclusive fazer com que Satanás trabalhe a nosso favor. Então, assim, se houver algo que você imagina que seja maligno vindo ao teu encontro, se você está em Cristo, aquilo não te atinge. Amém? Então, é isso que nós precisamos. Nós precisamos o quê? É estar em Cristo. Não deixar que os obstáculos nos impeçam de estar em Cristo. Essa é a nossa preocupação. Essa é a preocupação que nós temos que ter na nossa vida. Eu sempre me analiso. Romanos 8, 28 é a palavra da minha vida, assim, em todo o tempo. Por quê? Todas as coisas cooperam. E eu sempre me analiso. Eu sempre falo aqui, gente, a gente precisa se analisar. Por quê? Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão segundo o seu chamado, o propósito, aquilo que atinge, o porquê está atingindo, né? E como está atingindo. Aonde eu estou que aquilo está me atingindo, né? Deus desceu para ter um tempo com Adão e Eva e não encontrou eles e falou, onde vocês estão? Não que ele não sabia. Deus sabia onde eles estavam, mas eles não sabiam onde eles estavam. Estavam fora de Deus, fora do Senhor. E aqui existia uma multidão impedindo de que eles chegassem até Jesus, impedindo de que esses 4 amigos levassem esse paralítico até Jesus. Também aqui nós precisamos analisar, né? Em que lado que nós estamos, né? Será que a gente, muitas vezes, porque a gente fala assim, fulano me impede. Mas será que a gente mesmo, dentro da igreja, a gente não está impedindo pessoas de seguirem a Jesus? Não estamos impedindo pessoas de estarem próximos de Jesus? Porque a gente se diz muitas vezes cristão, gente, mas como a gente tem vivido? Será que a gente tem vivido como cristão? Para aproximar pessoas de Jesus? Será que as pessoas olham para a gente e falam assim, ali vai um cristão? Será? Então precisamos nos analisar aonde, de que lado que nós estamos. Quem tem propósito não para diante das dificuldades. Nós temos propósitos, amém?
O Senhor tem te dado propósito, o Senhor tem mostrado para você o propósito de vida, né? Um deles, né, que já diz a palavra do Senhor: ide e fazei discípulos. Já é um, né? Então você tem que pregar a palavra, seja falando ou não. Amém? Então, quem tem propósito não para diante da dificuldade. A dificuldade, ela não pode limitar o propósito de Deus na nossa vida. Seja qual ela for, gente. Quem é maior? É a dificuldade ou Deus na nossa vida? Né? Quando nós nos dobramos diante da dificuldade, nós estamos dando valor para aquela dificuldade. E nós estamos desvalorizando o sacrifício da cruz. Vocês estão entendendo? Quando nós damos valor a qualquer situação, a qualquer circunstância, a qualquer dificuldade, nós estamos desvalorizando o nosso Senhor, nós estamos desvalorizando o nosso Jesus. Então, não dê valor à dificuldade, mas sim ao Senhor, amém? Glória a Deus. Não se limite, né? Não deixe a dificuldade limitar você dentro do propósito. Olhe para o propósito, olhe para a promessa, olhe para o Senhor, olhe para o alto, que é de onde vem o nosso socorro, amém? Não olhe para a dificuldade, não olhe para a situação, não olhe para a circunstância, olhe para o Senhor, em nome de Jesus. E sabe por quê, gente? Porque a obra é do Senhor, não é nossa. A gente não tem que fazer absolutamente nada. Sabe o que a gente precisa fazer? Uma só coisa. Obedecer. É só, gente. Simples assim. É só pegar esse livro aqui, ó, esmiuçar esse livro aqui, ler esse livro aqui e obedecer o que está aqui. É só isso, gente. Essa é a nossa vida. Isso que o Senhor, que nós precisamos fazer, né? Porque a obra é do Senhor. E Ele trabalha em nós enquanto nós caminhamos. Então, precisamos permanecer, né? E não permitir que nenhuma dificuldade, nenhuma pessoa, nenhuma circunstância impeça de que nós nos acheguemos aos pés de Jesus, né? Precisamos somente permanecer, ouvir a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor. 2, faça a sua parte, que Deus fará a dele. Aqui Marcos 2, do 3 ao 5, diz assim, né? É o momento ali em que eles levaram o paralítico até Jesus. E é tão lindo que esses rapazes, esses homens, esses 4 homens, fizeram o que estava ao alcance deles. Então, eles entraram, chegaram, ouviram primeiro falar que Jesus estava lá, né? Muitas vezes a gente recebe um convite. Vamos lá que Jesus está lá. Está chovendo. Olha a dificuldade da gente, né? Olha a nossa situação de dificuldade. Hoje eu estou cansado. Gente, como tem gente cansada? Como tem gente cansado? Meu Deus. Sabe o que é isso? Falta de B12. Ora e toma B12, que o teu cansaço vai embora. Amém? Então, os amigos ali fizeram a parte deles. Só que no momento que eles entraram, ouviram falar de Jesus e foram até a multidão. Chegaram lá, tinha aquela multidão impedindo. Mas eles não pararam. Eles podiam, tá difícil, né? Nossa, que difícil chegar até Jesus. Vai ter que passar por todo esse povo. Lembra da mulher hemorrágica? Gente, aquela mulher tinha dificuldade. De verdade. 12 anos. E assim, gente, nenhuma vírgula na Bíblia, nenhuma vírgula na palavra do Senhor é de desprezar. Então, toda a história. É só uma história. Não, não é história. O Senhor deixou como exemplo. Então, é uma mulher que tinha hemorragia, gente, 12 anos sofrendo de hemorragia. E não era só hemorragia. Aquela mulher sofria também na parte emocional, porque ela era dita como impura. Ela não podia chegar perto de ninguém, ela não podia ter relacionamento, ela não podia ter relacionamento com um homem, ela não podia casar. 12 anos, gente. Pensa. As meninas têm aí 19 anos. Não casei ainda, está desesperada. Pensa, essa mulher 12 anos sofrendo
sofrendo. E ela ouviu falar de Jesus. E também havia dificuldade para ela chegar. E não era só dificuldade para ela chegar até Jesus. Com certeza ela estava muito fraca. Porque tem mulher que fica 3 dias aí nos dias, fica morrendo, né? E aquela mulher estava 12 anos. 12 anos. E ela estava muito fraca. Mas nada impediu de que ela tocasse em Jesus. E ela não só tocou em Jesus, mas tocou com tanta fé que dela saiu virtude. Então é sobre isso, gente. A gente precisa realmente transpor as dificuldades. A gente precisa transpor as situações, né? A gente acha tudo muito difícil. A ler é difícil, orar é difícil, né? Então nós precisamos. Esses dias eu vi, foi um videozinho, eu não lembro onde, foi muito rápido, eu não sou muito de ver essas coisas. Em cima estava assim, uma mulher meio assim, ai, tem que ir para a igreja hoje. E lá embaixo, o povo morrendo em algum lugar aí por causa de Jesus. Um monte de corpos assim, ó, morrendo por causa de Jesus. Gente, que dificuldade é essa que a gente acha que tem, né? Então, isso não está aqui, né? Mas, enfim. Aí Deus nos chama, né? Nesse momento aqui, que os paralíticos confiaram, né? Os paralíticos, os 4 amigos, eles confiaram, eles entregaram para Jesus. Aí eles chegaram, cortei, né? Eles chegaram, tinha a multidão. Então, o que eles pensaram? Olha que legal também, né? Não é só eles levarem. Eles podiam chegar, Jesus está aqui, ó. Vai aí, né? Jesus está aqui, jogar a maca ali, vai. Né? Jesus está aqui. Não. Eles tentaram achar um jeito de que ele ficasse mais próximo de Jesus. E eu achei tão lindo assim, porque eles foram criativos. E eles olharam o que a gente pode fazer para que a gente consiga colocar ele mais perto de Jesus. Será que a gente tem feito isso? Com os nossos amigos, com a nossa casa, com a nossa família, né? Não precisa ir muito longe, né? Às vezes com os de dentro de casa, né? Será que a gente tem facilitado isso? Ou a gente tem dificultado? Será que a gente facilita, né, a aproximação de Jesus? Ou a gente tem dificultado essa aproximação? E eles foram criativos. Por onde que a gente vai conseguir colocar esse homem mais próximo de Jesus? E é tão lindo aqui que aqui fala que eles acharam um lugar que descesse bem onde Jesus estava. Então, assim, eles não se prenderam na dificuldade, não se prenderam em... Eles, creio, vamos calcular, né? Vamos calcular 5 vezes 3, 9, eu não sei calcular essas coisas. E é aqui que vai... E tiraram umas telhas lá, e aqui que a gente vai descer. E desceram ali o paralítico. E aqui, naquele momento, né, eles confiaram. Então, assim, é entender que nós precisamos fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Ir até Jesus, né? O milagre é com Ele, amém? Mudar a situação é com Ele. Mas sabe o que acontece? A gente vai até Jesus, mas a gente fala assim, ó, Jesus, é assim. Então, o Senhor faz aqui, o Senhor faz desse jeito, muda para essa cor. Esse é o problema. A gente quer controlar até Jesus, gente. Ou é só mulher que é assim? Acho que não, né? Que mulher tem dessas coisas, né? A gente quer controlar tudo. Mas aqui, o que a Bíblia está dizendo? Né? Que eles só levaram até Jesus. Deus nos chama para obedecer e não para controlar os resultados. Mas a gente quer controlar, não é verdade? Não, Deus, não era agora, Senhor. Não era hoje, né? É amanhã. Ou, podia ser hoje. Né? Tudo a gente quer do jeito da gente. Né? A gente quer controlar o Senhor. Mas Ele só nos chama para obedecer a palavra dEle. E o resultado é Ele que vai fazer, a forma de fazer é Ele que vai fazer. Faça aquilo que cabe a você. Não fique preso ao fato de as coisas não acontecerem exatamente como você planejou. Né? Então, a gente fica preso dessa forma. A gente ora, né? Aconteceu uma situação uma vez na nossa vida que a gente falou assim, mas nós oramos.
Mas aí, só que a gente orou, sabe aquela coisa assim? Ai, eu tô indo, Senhor, seja o que o Senhor quiser. Mas já foi. Nós tivemos uma mentoria do Kids essa semana e, meu Deus, foi pancadaria, gente. E ela falou algo assim que aquilo eu gravei no coração. Ela falou assim, olha, se for para você ir, e é uma coisa que a gente tem ouvido aqui já, se for para você ir em qualquer lugar, fazer qualquer coisa sem o Espírito Santo, melhor que você não vá. Melhor que você não faça. Né? Por quê? Porque a gente mesmo se arrebenta. Porque o Senhor não está na frente. Mas a gente fala assim, eu vou, então, Senhor, vem comigo. Não, não é isso. É, Senhor, vai na frente. Né? Moisés falou, se o Senhor não for, nós não iremos. Nós não subiremos. Vocês estão entendendo, gente? Só que a gente vai e fala, ai, seja que Deus quiser. Aí dá ruim, ai, eu orei. Né? Não, gente, não é sobre seja o que Deus quiser. É sobre o que o Senhor quer. Aonde o Senhor quer que eu vá. O que o Senhor quer que eu faça. Amém? E aí, então, né, nós ficamos frustrados quando as coisas não acontecem, né, da forma que a gente quer, do jeito que a gente quer, né? Sempre existe uma possibilidade para quem anda em fé. Então, esses amigos, né, eles foram buscar uma possibilidade de colocar esse homem lá próximo de Jesus e criaram essa possibilidade. E a possibilidade que eles criaram, que eles viram, né, para levar esse homem até lá, foi que gerou um milagre na vida dele. Então, nós precisamos ser esses amigos, né? Nós precisamos ser essas pessoas que enxergam uma possibilidade de ajudar alguém, amém? Glória a Deus. Nós precisamos ser essas pessoas, né? Mas primeiro, gente, nós precisamos orar por nós mesmos, né? Buscar para nós mesmos. Porque como nós vamos ajudar alguém, né? Como ajuda um cego ao outro? Não tem como. Né? Um cego não pode ajudar o outro. Então, nós precisamos, uma pessoa que está com deficiência, né, de vitaminas, né? Como é que vai falar para alguém tomar se ela não toma? Alguém que não busca o Senhor, né? Como é que vai falar assim, ai, busca lá. É a mesma coisa, eles não chegaram e largaram o paralítico ali. Né? A mesma coisa que eu chegar a trazer uma amiga e falar assim, ó, vai para a igreja. E empurra ela da porta para dentro, mas eu saio, não fico. Né? É a mesma coisa. Então, nós precisamos primeiro buscar para nós, né? Buscar o Espírito Santo para nós, orar por nossas vidas, né? Obedecer a palavra, permanecer fiel ao Senhor. Amém? Agora, diante do que a gente faz, o problema é que a gente busca, muitas vezes, aqui, reconhecimento. Você não vê em momento algum aqui, depois do paralítico levantando, ah, eu vi, mas aqui, ó, esse aqui são os caras. Eles, ó, batam palmas para eles. Não, o problema é que a gente muitas vezes busca isso, busca esse reconhecimento. E não precisa ser só esse reconhecimento de altar, não precisa ser, não, às vezes aqui, né? Com as pessoas, a gente busca, ah, mas nem me agradeceu, ah, mas nem, né? Nem tirou foto, mas não é sobre isso. Né? Não precisamos, né, desse reconhecimento. Precisamos somente, né, que o Senhor reconheça. É como a Cláudia falou aqui, é tão lindo. É exatamente isso. Né? Nós precisamos manifestar isso. Né? É obedecer o mandamento do Senhor, manifestando isso mesmo. Onde a gente estiver, sem ao menos... Ah, ninguém vai reconhecer, não tem problema, a gente fez a vontade do Senhor, a gente obedeceu a palavra do Senhor. Né? A nossa responsabilidade é obedecer, é fazer a vontade do Senhor. Né? Como ela falou aqui, eles iam comprar algo para eles, né? Mas o Senhor falou, não tem como. Como que você consegue se alegrar com algo, vendo que alguém está passando necessidade? Né? É sobre isso, gente. 3. Jesus sempre faz mais do que nós esperamos. Amém? Glória a Deus. Então, assim, o Senhor,
Ele sempre faz mais. A gente às vezes ora, não sei se vocês já passaram por isso, mas se não passaram, orem para que você passe por isso. Né? Às vezes você pede algo para o Senhor, ou nem pede, né? Você só apresenta diante do Senhor, o Senhor vai lá e te presenteia, né? Com aquilo e algo mais. Nossa, é tão gostoso, né? E aqui a gente vê que o Senhor, ele fala para ele, olha, os pecados, né? Os seus pecados são perdoados. Levanta e anda. E aí eu fui entender o porquê, né? Eu falei assim, mas como assim? Por que os pecados foram perdoados e daí ele foi curado? Aí eu entendi que, na verdade, essa enfermidade que ele tinha era consequência do pecado. Vocês estão entendendo? Então, há enfermidades, muitas vezes, porque o pecado ele tem resultados, né? A gente pede perdão, a gente é perdoado, mas ele tem consequência. Então, essa enfermidade desse homem, ela era consequência do pecado. E por isso, então, que primeiro Jesus perdoou e depois ele foi curado, né? Porque era essa questão. Mas foi tão lindo, porque aqui, né, esse milagre, ele foi curar, né? Ele curou o paralítico, mas também perdoou, né? Existem milagres e curas que são visíveis e outras não. Então, assim, ele curou visivelmente, né, a enfermidade daquele homem, a paralisia daquele homem, mas não só isso. Né? Nesse texto aqui acontece algo maior do que essa cura física, do que a cura ali, né, física dele, da enfermidade dele. Né? Ele foi perdoado dos pecados. Né? Deus está fazendo um milagre aqui, né? Não só no físico, mas também perdoando os pecados. Ali houve uma reconciliação, vocês conseguem entender? Eu achei tão lindo, porque assim, muitas vezes acontece aqui, né, pessoas se reconciliando, né, aceitando Jesus. Então aqui, creio eu que é o maior milagre, né, porque é a reconciliação, a pessoa se reconciliando com Jesus, né, voltando a ter esse relacionamento com o Senhor. Só que a gente muitas vezes não entende isso como um milagre. A gente só entende como milagre quando alguém sai andando, né? Quando algo acontece na enfermidade, né? Uma cura de enfermidade. Mas aqui acontece, né, esse milagre da enfermidade, mas também dessa reconciliação. E por isso que a gente diz que Jesus ele faz muito mais do que aquilo que a gente espera. Ele trabalha, né, muitas vezes dentro de nós, né, nos nossos corações. E ali, né, ultrapassa os nossos pensamentos, né, ultrapassa aquilo que a gente imagina, ultrapassa aquilo que a gente espera muitas vezes, né? Então ele trabalha muitas vezes nas nossas emoções, e trabalha muitas vezes no nosso coração, né? E vai muito além do movimento ou de cura que nós possamos ver, porque a gente é o que eu estava falando no início. A gente quer ver muita coisa, né? A gente quer ver acontecer e muitas vezes não vai acontecer. Né? A gente não vai ver acontecer, mas está acontecendo dentro. Está acontecendo dentro de nós, né? No individual está acontecendo. Mas a gente, como ser humano, a gente sempre busca mais o movimento, né? A gente busca o exterior, né? E às vezes nós focamos apenas em um conteúdo, em um resultado. Mas o Senhor está trabalhando e fazendo milagres internos. A gente busca esses resultados, busca, né, algo externo para a gente se ver. E eu acho tão lindo isso, porque eu voltei a fazer academia, eu achei bem engraçado, assim, que um dia a instrutora falou para mim, assim, eu perguntei para ela como é que faz para ficar igual você, porque ela é bem fortuna, assim, e tal, há uns 2 anos atrás. Ela falou para mim assim, ó, tem que ter biotipo. Aí eu falei, então tem que nascer assim. Ela falou, tem que nascer assim, praticamente, né? Tem que ter biotipo. Daí eu falei, então eu nem vou ficar fazendo academia, para quê? Se eu nunca vou ficar desse jeito, né? Para que eu vou fazer academia? Mas é tão interessante, gente, que 2 anos se passaram e hoje eu mal e mal estava conseguindo subir uma escada.
E aí, esses dias, eu voltando para a academia, falando com elas, ela falou assim, olha, tá vendo? Esses 2 anos que você parou, você podia estar bem subindo uma escada bem direitinho, né? Então, o que acontece? Eu não estava vendo no exterior, né? Mas estava acontecendo algo dentro. E muitas vezes a gente não vê essas coisas, né? A gente não vê o que está acontecendo dentro. Está ficando mais forte, está ficando mais resistente, né? Eu estou vendo no culto, mas nada está acontecendo. Não estou vendo nada acontecer. Você está ficando mais forte, você está ficando mais resistente, você está ficando fortalecido, amém? Você está ficando mais saudável, amém? Então é sobre isso, né? A gente não está vendo alguma coisa acontecer, porque a gente precisa de barulho, né? Mas eu vejo que o Senhor, Ele não precisa. Sabe o que o Senhor faz? Manda os incrédulos tudo embora, que eu preciso fazer um milagre dentro. É isso que o Senhor Jesus faz. Então, eu creio que Ele não gosta de barulho. Amém? E nem sempre veremos os resultados, porque isso também protege o nosso coração da vaidade e do próprio ego. Porque o que acontece? Quando a gente vê resultado, a quem a gente atrela o resultado? Nossa, como eu sou bom, hein? Não é assim? Nossa, consegui. Nossa, superei, né? Então, às vezes a gente não vê o resultado para que o Senhor venha proteger muitas vezes a nossa vaidade, o nosso coração, né? O nosso ego. Porque se a gente vê um resultado, cantei muito hoje, hein? Uau! Né? É sobre isso, gente. Então, às vezes, não vemos, justamente por isso. É o Senhor nos guardando, o Senhor nos protegendo. E o maior milagre que nós vemos aqui, então, não era esse homem andar. Era ter os seus pecados perdoados. Né? Era essa reconciliação com o Senhor. Jesus sempre supera as nossas expectativas. Ele é aquele que cura, mas também é aquele que perdoa. Amém? Como nós pensamos, né, terminar esse ano? Como vamos terminar esse ano? Né, eu estava pensando exatamente sobre isso, né? Porque a gente vem, no começo do ano, a gente faz um monte de promessa, um monte de expectativa. Não, esse ano vai ser assim, porque esse ano eu vou fazer tal coisa, esse ano... Né, a gente faz um monte de expectativa. Nós estamos em agosto. Mês abençoado, amém? Estamos em agosto, já passamos do 2º semestre. É assim que fala, né? Eu sou meio ruim dessas coisas. Já passamos, estamos no 2º semestre agora. Será que a gente está com o mesmo gás de janeiro lá? Todo mundo assim, ó. Não estamos com o mesmo gás, né? E por quê, gente? Por quê? O ano ainda não acabou, amém? Tem muito ainda para a gente viver esse ano. E eu creio em nome de Jesus que nós vamos terminar diferentes de que como nós começamos. Talvez nós começamos com promessas para nós mesmos, né? Nós começamos com promessas, né? Sei lá, fizemos lá, esqueci o nome daqui, projetos, né? Mas foi aquilo que eu entendi esses dias não, já há algum tempo que eu entendi. Não faça projeto e apresente para o Senhor. Pergunta para o Senhor qual é o projeto que Ele quer que você viva. Amém? Então é sobre isso, nós precisamos entender o que... Porque o problema é, sabe por que a gente desanima? É exatamente por isso. A gente faz um monte de projeto. Esse ano eu vou fazer academia, esse ano eu vou fazer dieta. É tudo assim, né? Sou só eu, gente. Vou fazer dieta, vou ser saudável, vou amar todo mundo, né? Vou ser igual aos 4 amigos, né? Aí chega em fevereiro, não precisa nem ser. Você olha, meu Deus, nem consegui começar ainda. Março, abril, maio, junho, meio do ano. Nossa, não fiz nem a metade. Aí você desanima. Sabe por quê? Porque são os seus projetos e não os projetos do Senhor para a sua vida. Então comece a mudar a tua expectativa, comece a mudar o teu pensamento, comece a mudar os projetos. Comece a perguntar para o Senhor, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida nesse ano?
O que o Senhor quer que eu viva esse ano? O que o Senhor quer que eu faça esse ano? Como o Senhor quer que eu faça esse ano? O Senhor, Ele quer que você cuide do seu corpo, o Senhor, Ele quer que você cuide, né, que você seja saudável. Né? Como é que você vai pregar o Evangelho se você não é saudável? No sentido de que, vou morrer cedo porque não cuidei da minha saúde. Né? Então, precisa cuidar sim da sua saúde. Isso eu creio que é um projeto do Senhor, amém? Em nome de Jesus. Mas comece a viver os projetos do Senhor para a sua vida. E aí você não se frustra. Porque o que a Bíblia está dizendo que nós estamos entendendo aqui? Que eu só preciso obedecer. E o resultado, quem vai dar, é o Senhor. Aí por que nós não temos resultado, muitas vezes, diante daquilo que a gente ora ou coloca diante do Senhor? Porque não estamos caminhando conforme a vontade e o projeto dele para as nossas vidas. Então coloque o Espírito Santo à frente dos projetos. Coloque Deus à frente dos projetos. Amém? Que em nome de Jesus nós possamos, né, ter a nossa vida mudada, assim como desse homem. Que tenhamos bons relacionamentos. Né? Eu estava falando essa semana, ouvindo também, e Deus falando a respeito da viúva, né, da viúva lá de Sarepta. Né? Por que ela pôde pegar as vasilhas? Porque ela tinha relacionamento. Né? Então, você não tem bom relacionamento, Deus fala para você, vai lá nas tuas vizinhas e pega um monte de vasilha. E as vizinhas tudo bicuda com você. Como é que vai ter milagre? Não tem, né? É difícil. Né? Então, tenha bons relacionamentos. Esse rapaz tinha bom relacionamento, porque esses caras levaram ele lá. E se não tivesse, quem ia levar ele? Né? Então, que nós possamos, né, ter na nossa vida bons relacionamentos, que o Senhor possa colocar pessoas ao nosso redor, que sejam boas, que sejam do Senhor, amém? Que possam nos ajudar, que também nos ajude, né, a nos aproximar do Senhor, que nós possamos ajudá-los e eles também nos ajudem a nos aproximar do Senhor em nome de Jesus. Que o nosso ano possa terminar, né, melhor do que ele começou. E em nome de Jesus que haja um aceleramento diante daquilo que o Senhor tem falado para nós, né? Mas esse aceleramento não é daquilo que o Senhor vai fazer. Porque assim, não tem como o Senhor fazer algo na sua vida sem que você obedeça. Então, que seja um aceleramento nosso em direção ao que o Senhor é para as nossas vidas, não ao que Ele tem. Amém? O pastor colocou algo lá, né, a respeito disso. Não é sobre o que o Senhor tem, mas é sobre quem Ele é. Então, que haja uma aceleração das nossas vidas nesse processo, né, em direção ao Senhor, em direção a esse lugar, em direção aos pés do Senhor. E eu creio em nome de Jesus que a gente vai viver essa fidelidade de Deus até que o ano se acabe, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você pode se colocar de pé? Vamos orar. Que essa graça venha sobre as nossas vidas, que o Senhor nos dê discernimento e direção, né, a respeito das nossas amizades, a respeito dos nossos relacionamentos, né, das pessoas que nos rodeiam, né, de quem, né, a gente se relaciona, que possamos ser cheios de fé como esses amigos, a ponto de carregar, né, carregar alguém até Jesus. Eu garanto para você, garanto, que pelo menos uma pessoa você encontra que ela precisa ser carregada. E cadê ela? Cadê? A gente vem, a gente se enche, né? E cadê aquela pessoa que a gente podia carregar? Cadê aquela pessoa que a gente podia trazer, aproximar até Jesus? Né? A gente vem, mas e aí? O nosso papel como um amigo, o nosso papel como uma pessoa, um facilitador, que é isso que nós precisamos ser, facilitadores, facilitar, né, que as pessoas se acheguem até Jesus. Amém? Glória a Deus. Coloca a sua mão no coração, vamos orar.